da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Começa no versículo 40 do capítulo 7. Ele é praticamente a continuação do evangelho de ontem. O evangelho de hoje continua o evangelho de ontem. Apenas ficou no meio os versículos de 37 a 39. Verdade ou não é? O evangelho de ontem era João 7 e vinha até o versículo 36. O de hoje começa no 40. Tanto o evangelho de ontem como o evangelho de hoje mostra Jesus sendo violentamente agredido pelos seus adversários, pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, aqueles que eram os chefes do seu povo. O que está na primeira leitura, e que a liturgia escolheu a dedo, foi isso que aconteceu com Jesus. Na verdade, Jeremias fala isso a respeito de si, porque aconteceu com Jeremias, mas também isso era uma figura, era uma profecia do que aconteceria com Jesus. Você pode reparar, profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 18, quando o Senhor me pôs ao corrente, e eu entendi, foi então que descobri as artimanhas deles. Eles já tinham feito toda uma trama contra Jeremias, como já tinham feito toda uma trama contra Jesus, para acabar com um e acabar com o outro. A mesma coisa que fizeram com Jeremias, fizeram com Jesus. E eu era como um cordeiro manso. Você percebe que as palavras já são proféticas. Jesus é o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, ignorava que seus propósitos malvados eram contra mim. Veja o que eles diziam: destruamos a árvore no seu vigor. Jesus estava começando a sua missão, ele não tinha chegado nem ao 3º ano da sua missão, como Jeremias também não. Destruamos a árvore no seu vigor, extirpemo-lo da terra dos vivos, seu nome não seja mais lembrado. Eles queriam acabar mesmo com Jesus. E veja, isto é um sinal forte, determinante para nós. Entre a primeira parte e a segunda parte do Evangelho, está aí no meio, incrustado no centro, o coração desse trecho do Evangelho. Estão aí os versículos de 37 a 39, que mais uma vez eu quero acompanhar com você. Acompanha comigo na sua Bíblia. João 7, 37. No último dia da festa, que é também o mais solene, isso tudo aconteceu, gente, durante uma festa. A festa das tendas. A grande festa em que eles lembravam os 40 anos que eles passaram sob a proteção de Deus, uma contínua proteção durante os 40 anos que eles caminharam no deserto. Deus lhes dava a cada dia o maná, o único alimento que eles tinham no deserto. Deus lhes dava a água em pleno deserto, onde não haveria água. Deus era o provedor deles em tudo. Eles festejavam justamente isso, naqueles 7 dias da festa das tendas. E veja bem, durante a festa, eles estão tramando contra Jesus. Estão tramando a sua morte, exterminar com ele, como se extermina uma árvore que está ainda em pleno vigor, começando a se desenvolver. No último dia da festa, que é também o mais solene, Jesus de pé pôs-se a proclamar em alta voz, também para eles que estavam tramando a sua morte. Mas além disso, para todo o povo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como disse a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ele designava assim o Espírito que deviam receber os que criam nele. Com efeito,
ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Gente, no coração desse trecho do Evangelho, quando eles estão tramando contra Jesus, Jesus responde com a grande promessa: quem tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu seio jorrarão rios de água viva. E o próprio São João explica que ele falava a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todos os que acreditassem nele. Veja, a grande realidade é esta: Jesus quer alcançar, pela graça do batismo no Espírito Santo, todos aqueles que estão longe de Deus, todos aqueles que estão afastados, todos aqueles que estão longe da igreja, longe dos sacramentos, todos aqueles que estão amarrados, presos, escravizados pelo pecado, seja que pecado for, sejam grandes pecados que nos amarram, que nos prendem, drogas, adultério, prostituição, bebida, corrupção, roubo, sejam grandes pecados, ou sejam os pecadinhos que nos amarram, mas nos seguram, nos prendem, nós vivemos patinando, não conseguimos sair do lugar, não conseguimos desenvolver uma vida espiritual, não conseguimos ser apóstolos como nós queremos ser, porque veja, o demônio sabe como nos pegar. Se ele não consegue nos pegar em grandes pecados, ele nos pega nos nossos tais pequenos pecados, mas que nos confundem totalmente. Ele é esperto, daí ele pega aqueles pequenos pecados da gente, é masturbação, é inveja, é ciúme, é ressentimento, é mágoa que a gente guardou. Ele trabalha aquilo dentro da gente, ele sabe como trabalhar, ele sabe como atormentar a gente por causa daqueles pecados. Ele sabe como pegar e jogar na cara da gente, até mesmo ele sabe como pegar a gente e esfregar a gente, porque a gente mais uma vez caiu na bobeirinha daquele pecado. Verdade não é? Como ele pega a gente, como a gente faz com o gato, né? O gato sujou, a gente pega o gato pelo cangote e esfrega o gato na sujeira dele. Está errado, não estou dizendo que está certo, mas o demônio faz isso com a gente. E a gente perde totalmente as forças. Daí não tem cara para rezar, não tem cara para se aproximar de Deus, não tem. E se aliás acaba criando cara para se aproximar de Deus, mas continua atormentado com esses pecados, por causa desses pecados, a pessoa infelizmente fica pior, e depois ela fica hipócrita, fica falsa, 10 vezes pior. Se o demônio não ganha num jeito, ganha do outro. Mas graças a Deus, nós não somos hipócritas, não queremos ser hipócritas, não queremos ser mascarados diante do Senhor, não queremos. Então a gente acaba tendo vergonha de Deus, vergonha de se aproximar de Deus, vergonha de rezar, vergonha de ir a profundo na oração. Não sei se você já percebeu isso, muitas vezes nós não vamos ao fundo da oração, o fundo da oração, porque na verdade a gente tem vergonha, tem medo de chegar à intimidade com Deus. Por quê? Porque os tais pecadinhos da gente estão nos atormentando. Veja, gente, é por isso que nós temos que exterminar com o pecado da nossa vida. Deixa eu dizer, é uma péssima comparação, mas assim como a gente às vezes é pego por frieiras nos pés, e tem que exterminar com aquilo, tem que exterminar, senão aquilo fica acabando com a gente, é uma coisinha de nada, mas acaba com a gente. Nós também temos que exterminar com esses pequenos pecados, chamados pequenos pecados da nossa vida, porque nós somos atormentados por ele. O demônio sabe como nos atormentar, ele sabe como nos impedir de chegar a Deus, de ir a fundo com Deus, de ir a fundo na oração. Ele sabe como impedir a gente de ir a fundo na palavra de Deus. Parece que a gente tem medo da palavra de Deus, parece que a gente tem medo que a palavra de Deus vai nos condenar. Verdade ou não é? Então a gente fica sempre na periferia.
na periferia, sempre se escapando. A gente tem vergonha de ir fundo no apostolado. Tem, porque a gente não quer ser mentiroso, não quer ser falso, não quer ser hipócrita. Não quer mesmo. Isso é sincero. E por isso a gente não vai, por isso a gente não faz. A gente não tem cara de ir e evangelizar. A gente não tem cara de ir e testemunhar. Deus fez coisas maravilhosas na vida da gente. Deus fez grandes transformações. Mas porque a gente, infelizmente, não exterminou com aqueles pecadinhos, tipo folheira nos pés, nós acabamos ficando amarrados, presos na grande missão de evangelizar, na grande missão de testemunhar Jesus, por causa desses benditos pecados, para não dizer o contrário. Você está percebendo por que é que nós temos que ser radicais? Porque se nós aturamos esses pequenos pecados, achamos, não tem nada. Eu já consegui, graças a Deus, deixar grandes pecados. Antigamente eu vivia no adultério e cometi muitos adultérios. Antigamente eu já fui vítima de prostituição, até me prostituí. No passado eu bebi, no passado eu me droguei. No passado eu cometi grandes pecados, cometi aborto, eu fui justamente parceiro em situação de aborto. No passado eu fui a espiritismo, eu frequentei, eu fiz coisas terríveis, eu realizei trabalhos. No passado eu fiz isso. Então, como graças a Deus eu já me escapei desses grandes pecados, a gente diz, me deixa pelo menos ficar com esses pecadinhos, porque são pecadinhos, não fazem mal a ninguém. A gente engana porque o diabo é traste, ele é covarde, ele é sujo. Uma vez que ele não consegue mais nos prender, nos escravizar pelos grandes pecados, dos quais nós já fomos vítimas, agora o bandido pega e escraviza a gente com os tais pequenos pecados. Está percebendo? É por essa razão que nós devemos ser firmes, decididos e querer extirpar o pecado da minha vida. Não o pecado. Eu me decido, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. E sabe que entre esses pequenos pecados existe alguns que você conhece bem, são o seu calcanhar de Aquiles. Você conhece a história de Aquiles, né? Aquiles era invencível, porque diz a mitologia dos gregos que ele era filho dos deuses. Isso é mitologia, história. Eu só aproveito da história. Então ele era invencível. Ninguém conseguia alvejar Aquiles. Até que eles descobriram que havia um lugar vulnerável, era o calcanhar dele. E ele tinha esse calcanhar descoberto. Sandálias da época, o calcanhar estava descoberto. Os inimigos até construíram calcanhar de cera, colocavam longe e ficavam treinando. Naquele tempo era arco e flecha, né? Então com arcos, eles pegavam as flechas, treinando a acertar em calcanhar. E ficaram peritos em acertar calcanhar. Calcanhar no chão, eles miravam, soltavam a flecha. E havia justamente um grupo de guerreiros treinados em acertar a calcanhar. Para quê? Para acertar o calcanhar de Aquiles. Saiba, existe uma tropinha de diabos que conhecem o seu calcanhar de Aquiles e que são treinados para acertar o seu calcanhar. São treinados do jeitinho deles e sabem como pegar o seu ponto fraco. Eles sabem, cada um de nós tem um ponto fraco. Para um é inveja, para outro é mentira, para outro é no campo da sexualidade, é fantasia, né? Cada um tem. Um é ciúme. Tem gente que tem o vício de roubar pequenas coisas. Tem gente que tem boca suja. 1000 coisas. Mas seja o que for,
seja o que for, na hora que você diz, não, essa é uma coisa pequenininha, né? Eu, graças a Deus, já me libertei de grandes pecados, me deixa ficar na minha situação. Não, meu filho, esse é o seu tendão, esse é o seu calcanhar de Aquiles. E o diabo sabe como te acertar, e o pior, que toda vez que ele te acerta, ele te joga no chão. Verdade é, não é? Deixa eu dizer, entre tantos outros, quanta gente, coitadinho, se arrastando por causa de masturbação. E não são só jovens, não são só jovens. Mas esse é um dos pequenos pecados, que acabam sendo o calcanhar de Aquiles. É por isso que nós temos que fazer guerra agora aos pequenos pecados, que deixa eu dizer, na verdade não existe pequeno pecado, porque deixa eu dizer, bom, você quer um pequeno câncer para você? Quer um pequeno câncer? Vamos cultivar um pequeno câncer. Olha, eu só tenho aqui, como é que chama? Um nódulo, só tenho um nódulo no seio. Você aceita um nódulo no seu seio? Um nódulo de câncer? Claro que não, Deus te livre. Deus te livre. Mas um nódulo é um nódulo só. É um nódulo só. Você aceita? Para quem você aceita? Para ninguém. Porque assim como um nódulo canceroso, ele não para naquilo. Ele pode até durante um tempo ficar ali, dando a impressão que é só aquele nódulo, mas ele não para, e logo, logo ele se ramifica, ou já está se ramificando. Ele só se mostra ali fora num pequeno nódulo, mas a ramificação já está acontecendo. Gente, o pecado é do mesmo jeito, e o pior é que o demônio se aproveita dos pequenos pecados, mesmo que sejam pequenos mesmo, para atormentar você, para você não ter força, para você não orar, para você não ter intimidade com Deus, para você não ir fundo na palavra, para você não ir fundo no apostolado, para você não viver em paz. Você não consegue viver os frutos do Espírito, você não consegue viver alegria, você não consegue viver paz, porque o pecado te atormenta. Você está trabalhando, e a bendita lembrança que o diabo tão bem sabe urdir em você, você até pensa que é você mesmo querendo pensar naquele tal pecado que você cometeu mais uma vez. Não, nem é você, é o bandido. Ele sabe como entrar pela nossa fantasia, sabe como entrar pela nossa imaginação. Ele pegando a gente, igualzinho a gente faz com o gato, e esfregando o focinho da gente no pecado que a gente cometeu. Você está trabalhando, você está guiando o carro, você está até mesmo descansando, mas aquele tal pecado está acabando com você. Você sabe que um pouco de água em cima do ferro oxida o ferro, é a ferrugem. E o ferro oxidado, gente, é comido. Você vê ali, você passa o dedo, a água com a oxidação corroeu o ferro. O ferro ficou corroído, você passa o dedo ali, você percebe o buraco que a água fez com a oxidação. O pecado faz a mesma coisa na nossa vida. Não é preciso um rio de água, basta uma gota de água em cima do ferro, oxida o ferro. O pecado oxida a gente, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, e Jesus quer que você tenha paz. Jesus quer que você tenha alegria. Muitas vezes você não consegue ter alegria. Há tanta gente que diz: eu rio, eu brinco, eu faço caçoada, mas alegria, nem sei quando é que eu senti alegria, faz tanto tempo. Há tanta gente de Deus que diz paz, mas onde é que está essa paz? Acho que eu não conheço paz. Mas por que, gente? Porque os tais pequenos pecados com os quais a gente fez paz com os pequenos pecados. Esses pequenos pecados tiram a nossa paz, a paz verdadeira, a paz que preenche a gente, paz que é uma necessidade, assim como você precisa de descanso, assim como você precisa de sono restaurador, você precisa de paz. Você precisa de paz.
Você não pode viver constantemente em tensão, não pode. Você vai se exaurindo, você se acaba. Deixa eu dizer, o diabo sabe como acabar com você. Ele não conseguiu acabar com você nos grandes pecados, agora te pega nos pequenos pecados. Ele não conseguiu acabar com você com um rio de água em cima de você, agora ele pega um pouquinho de água, uma gota d'água, põe em cima de você e faz um buraco na sua vida, que te tira a paz, que te tira a alegria. Bandido, você não pode fazer paz com ele, de jeito nenhum. Adversário é adversário, inimigo é inimigo. O pecado não pode estar na minha vida. Eu tenho que ter ódio ao pecado. Gente, é preciso isso. Aversão ao pecado, preciso. E não admitir o pecado na minha vida, uma decisão. Eu não quero pecar. Eu sei que eu vou repetir coisas que eu já falei, mas eu sou obrigado a dizer, porque a grande desculpa que nós damos, é esta: bom, eu sou fraco, eu sou pecador, já errei tantas vezes, já pequei tantas vezes e peco e erro, então eu não posso me decidir, não vou mais pecar, não quero mais pecar. É ao contrário, gente, é ao contrário. Justamente porque eu sou fraco, justamente porque eu sou pecador, porque eu sou o portador dessa doença que se chama pecado. Dizendo doença, eu não estou minimizando o pecado, não, já você vai entender. Porque eu sou o portador dessa doença, eu diria congênita, eu nasci com ela. Nós nascemos com o pecado original. O Salmo 50 nos mostra claramente, porque nascemos com essa doença congênita, que se chama pecado. Justamente por isso, eu não posso fazer tréguas com o pecado, não posso fazer aliança com o pecado. Ao contrário, eu tenho que me decidir, não peco mais, não quero pecar, não vou pecar. Porque é assim que fazem os alcoólatras, eles precisam fazer assim. Em Alcoólatras Anônimos, que é uma escola excelente, graças a Deus, para a recuperação de pessoas, e tem recuperado muitas pessoas. E Alcoólatras Anônimos depois gerou uma porção de outros movimentos lindos, NA e outros tantos, para libertar as pessoas da neurose, para libertar as pessoas da dependência de narcóticos, de drogas. O primeiro princípio é este: eu não bebo o primeiro gole. O alcoólatra diz, justamente porque eu sou alcoólatra, porque eu trago essa doença do alcoolismo, por isso eu não posso beber o primeiro gole. Porque na verdade é assim. A gente pensa que o alcoólatra é alcoólatra porque ele bebe, de tanto beber, então ele é alcoólatra. Não, é o contrário. Ele é alcoólatra, ele tem uma doença que como que o empurra, o impulsiona para beber. E mais ainda, quando ele bebe, ele se descontrola e não para só naquele gole. E pior ainda, daí a sua parte psicológica, a sua parte mental, a sua parte emocional, toda ela se convulsiona, cada um é de um jeito. Mas que ele se desestrutura, e ali você tem o procedimento próprio de alcoólatra, com um grande estrago na vida dele, na vida da família, no casamento, no próprio emprego. O estrago é enorme, as justificativas das desculpas são enormes também, e em AA se aprende tudo isso. Mas o que acontece é isso, porque a pessoa é alcoólatra, portadora daquela doença, ela então é impulsionada, ela é como que levada a beber, e depois que bebe, se descontrola, e aí começa o ciclo justamente do procedimento alcoólatra. Por isso, justamente, porque ele é assim, ele precisa chegar um dia a uma decisão, ajudado pelos outros, ele chega a essa decisão: não bebo mais, de hoje para frente, não vou beber o primeiro gole. Como ele sabe? E os seus colegas também lhe dão esse testemunho, que para nós é muito difícil, nós dizer, não vou mais beber, a minha vida inteira, nunca mais eu vou beber porque eu sou alcoólatra. Parece que isso se perde no infinito e a gente se sente impotente, e se sente mesmo. A tática, a receita, a salvação é esta: por hoje
dia que se chama hoje, eu não vou beber o primeiro gole. E com isso, amanhã de novo, por hoje, eu não vou beber o primeiro gole. E amanhã, novamente. Gente, com o pecado é a mesma coisa. Nós já tivemos essa pregação aqui, e muita gente, graças a Deus, já assumiu isso. Eu já recebi cartas, tanto com as palavras, por hoje não vou mais pecar, como também apenas as iniciais, H, como é que é? PHN, por hoje, como é que é? Por hoje não, PHN, por hoje não. Já recebi cartas assim, e entendi que a pessoa se decidiu, entendi que inclusive a pessoa esteve em situação de pecar, mas graças a Deus, porque havia se decidido naquele dia, diante da situação, diante do calcanhar de Aquiles que a pessoa tem, ela disse: por hoje não, por hoje não. Assim como a alcoólatra diz, está aí diante dele a pinga, o uísque, o vinho, a cerveja, estão aí diante dele os amigos, está aí diante dele a festa, ele diz: por hoje não. Até a desculpa dele para os amigos é essa: por hoje não, por hoje não, por hoje não. Amanhã é amanhã, mas só que amanhã eu vou dizer de novo: por hoje não. Gente, com o pecado tem que ser a mesma coisa. Tem que chegar o dia em que nós dizemos: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Esse pecado eu não vou cometer. Esse meu calcanhar de Aquiles não vai ser atingido. Eu não vou ceder. Pode ser que eu sinta um fogo dentro do meu corpo. Pode ser que eu não consiga dormir. Pode ser que eu tenha que tomar banho frio, ou que eu tenha que correr na rua deserta durante a noite. Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa de especial, mas pecar eu não vou. Este pecado eu não vou cometer. Tem que ser assim. Nós temos que chegar ao ponto de Francisco de Assis, que se jogou nas roseiras, e Deus já mandou o prêmio. Aquelas roseiras nunca mais tiveram espinhos. Tinham sim, tanto assim que arranharam Francisco totalmente, mas em recompensa Deus deixou lá o sinal. Aquelas roseiras não mais tiveram espinhos. Noutra ocasião, Francisco rolou, tirou a roupa e rolou na neve. Na neve já estava frio, ainda mais ele rolou na neve. Não sei se você já tocou a neve. Quando você pega a neve assim, é bonitinha, é gostosa, mas num instante, gente, aquilo congela a sua mão arde, a sua mão fica vermelha. Francisco não teve nenhuma dúvida em enrolar na neve. Você imagina como não deve ter ficado o corpo dele, mas foi assim que ele teve que matar a paixão do pecado dentro dele. Gente, nós precisamos ser heróis desse jeito, precisamos nos decidir: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, porque do contrário, o demônio estará sempre nos destruindo, e Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Já começa a dizer comigo: Senhor, estou entendendo, o Senhor está me mostrando a necessidade de uma decisão. Eu não posso mais conviver com o pecado, não posso mais admitir o pecado na minha vida. Até agora, Senhor, eu vivia me desculpando, eu vivia me justificando, mas hoje, Senhor, o Senhor está me convencendo. Eu preciso me decidir. Não peco mais. Eu digo não ao pecado. Pecado fora da minha vida. E eu sei, Senhor, quais são os pecados que me pegam. Eu sei, Senhor, qual é o calcanhar de Aquiles de que eu sou portador. Por isso, Senhor, a respeito desse pecado, eu preciso dizer: por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. E aqui diante de Ti, Senhor, eu já estou me decidindo. O pecado fora da minha vida. Não tenho mais nada com o pecado. Já fui vítima
mas agora chega, agora basta, pecado fora da minha vida, eu me decido, não vou mais pecar, pela graça de Deus, é só pela graça de Deus, pela minha força eu não consigo, mas pela força do alto, pela força que vem de Deus, sim, pela força do Espírito Santo, eu me decido, e eu vou vencer, não peco mais. Por isso, Senhor, a cada dia, diante do pecado, que é o meu calcanhar de Aquiles, eu vou dizer, por hoje não vou mais pecar. Esta é a minha decisão. Eu assino embaixo. Até vai ser importante que você faça isso hoje, hein? Que você faça esse documento. Você que está aqui, você que está em casa, nos vendo, nos ouvindo, que você faça esse documento, seu, pessoal, onde você se decida, onde você diz, por hoje não vou mais pecar. Se você tem como até conservar isso em sigilo para você, você pode até escrever qual é o tal pecado. Se você tem receio que os outros peguem, não precisa colocar, você sabe, Deus sabe, mas o tal pecado que você sabe, que é o seu calcanhar de Aquiles, você vai se decidir e vai fazer como que um documento, no final do qual você vai assinar, assinatura e assinatura, você assina embaixo, não vou mais pecar, e a cada dia, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Fecha os olhos. Trato fechado com o Senhor. Só estou perguntando, não precisa responder. Trato fechado com o Senhor. Negócio fechado com o Senhor. Você se decidiu. Estou pedindo toda a força de Deus para você se decidir. Porque na hora que você se decide, uma torrente de água viva entra na sua vida. Saiba disso. Até hoje, talvez, o inimigo tinha impedido que você se decidisse. E faltando a decisão é como que a abertura. Porque faltava a decisão, a graça não podia chegar. A força do Espírito não podia chegar até lá, porque estava tamponada pela sua falta de decisão. Mas na hora que você decide, graças a Deus, você tira o tamponamento, cai fora. E agora o canal está aberto e o Senhor pode canalizar agora a graça dele, a força do Espírito Santo, para que você, na força de Deus, não peque mais. Para que dia após dia, aquele pecado você não cometa mais. Se a dependência de droga, se a dependência de algo de sexo, a coisa é a mesma. Por hoje, não. Se são grandes corrupções, ou se é o péssimo costume de pegar coisinhas dos outros e ficar com ela. Daqui para frente, a cada dia, por hoje, não. Se são grandes raivas, se são grandes cóleras, se são grandes rancores, mas também, se são raivinhas, se são ressentimentos, se são broncas que a gente carrega, por hoje não. Por hoje não. Raiva nenhuma. Nenhuma raivinha. Nenhum rancorzinho. Nenhum ressentimento. Mas nenhuma mágoa. Se a inveja é a mesma coisa, se a ciúme é a mesma coisa, seja o que for, se é bebida, por hoje não.
Se é filme pornográfico, por hoje não. Se é uma tal revista, se são os nossos olhos que são cobiçosos, por hoje não. Eu vou lutar o dia inteiro. Se é a minha fantasia, eu fico passando filme pornográfico na minha fantasia, ninguém vê, eu somente. Se existe uma sala escura dentro da minha cabeça e lá eu fico passando os meus filmes, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não, seja o que for, por hoje não. Estou impondo as minhas mãos e pedir que o Senhor cele essa decisão no seu coração. Que o Senhor que é bondoso, que o Senhor que é Pai, que Ele cele em você esta decisão. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Deus te abençoe. Deus te abençoe na sua decisão. E você vem com a pergunta: e se eu pecar? E se eu escorregar e acontecer? Aí que está justamente o sacramento da penitência. Aliás, está a própria palavra de Deus. Vai comigo rapidinho para a primeira carta de São João. E ainda capítulo 1, primeira carta de São João, não é o Evangelho de São João, primeira carta de São João, que está depois da primeira e segunda carta de São Pedro. Logo depois tem a primeira carta de São João, capítulo 1. Nós começamos no versículo 8. Se dizemos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, fiel e justo como é, Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de toda iniquidade. Se dissermos não somos pecadores, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tudo isso é palavra de Deus. Veja agora o capítulo 2, que beleza. Meus filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. São João não está escrevendo isso. Se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Ele não está escrevendo isso para a gente poder pecar, porque eu sou pecador mesmo, né? Então não posso me enganar, não posso ser hipócrita. A gente até pensou que essa palavra queria dizer isso. Bom, eu sou pecador mesmo, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Então, pelo menos esses pequenos pecados. Agora, graças a Deus, o Senhor tirou a venda dos nossos olhos, tirou a nossa cegueira, e nós vimos como nós éramos ingênuos e o demônio estava nos enganando. Agora nós já sabemos, como alcoólatra, justamente porque eu sou pecador e não posso dizer não temos pecado. Eu tenho pecado, eu sou portador dessa doença que se chama pecado. Como alcoólatra é portador de uma doença chamada alcoolismo. Por isso, justamente, como ele disse, por hoje não vou beber. Igualmente eu, por hoje não vou mais pecar. São João está dizendo, é o começo do capítulo 2, meus filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas, se acontece a alguém pecar, temos um defensor. E até essa palavra defensor é a palavra parakletos no grego, que se traduz também por advogado. Temos um advogado, temos um defensor, um advogado defensor, não um advogado que condena a gente, não um promotor público que condena a gente, não, ao contrário, nós temos um advogado, temos um defensor que nos defende, que advoga a nossa causa diante do Pai. E quem é esse advogado? Esse advogado é Jesus Cristo, que é justo, Ele o único justo, o único que poderia atirar a primeira pedra e não atirou. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. E por que Ele pode ser nosso advogado? Pois Ele é vítima de expiação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Gente, que beleza! Veja que advogado nós temos. Se por acaso a gente pecar, aí que está, imediatamente a gente se arrepende. Imediatamente a gente se arrepende. A primeira coisa essa é se arrepender. E claro, quem se arrepende sinceramente, no arrependimento já está o propósito de se confessar. Se é um pequeno pecado, um pecado leve, graças a Deus nem precisa de uma confissão imediata. Como você quer viver as 5 pedrinhas, na sua confissão mensal você vai confessar esse pecado. Mas se for um pecado grave, no arrependimento já há o propósito de se confessar, e você, assim que puder, vai se confessar. Para quê? Para eliminar, para extirpar o pecado da sua vida. E faça isto.
E faça isso, porque na hora que você começa a combater assim, eu cometi um pecado grave, eu procuro, eu faço o que for preciso. Se for preciso viajar para uma outra cidade, se for preciso ficar lá de prontidão, na frente da porta do padre, na porta da igreja, eu vou ficar para me confessar. Uma confissão de 2 minutos: padre, eu cometi tal pecado, eu preciso da absolvição. Não vai contar uma longa história não, mas você chega direto: padre, eu cometi esse pecado, me absolva por amor de Deus. Se você começa a fazer isso, o diabo perde a força, gente. É porque até hoje ele nos levava na base de ingênuos, ele pegava a gente pelo nariz, a gente ficava até fanhoso desse jeito, ele nos levava pelo nariz onde ele queria, porque a gente nunca se resolvia, a gente nunca tinha um arrependimento verdadeiro, sincero. Não vou mais pecar, e porque eu pequei eu vou me confessar já já, é um pecado grave, eu vou me confessar, porque a gente nunca fez assim. Infelizmente o diabo pegava a gente pelo nariz e levava a gente para onde a gente queria, para onde ele queria e onde nós não quereríamos. E fomos bobos, fomos tolos, fomos trouxas, deixa eu dizer. Agora chega, agora basta. Proponha-se a isto. Se você pecar, como diz São João, porque nós temos um advogado, um defensor, você vai primeiro se arrepender e depois, se o pecado é grave, vai logo se confessar. Mas tem uma alegria na hora que você se arrepende sinceramente. É arrependimento verdadeiro. Gente, o Senhor já nos perdoa. Não vamos ser sem vergonhas não, por isso, porque o Senhor já perdoa, então eu não vou confessar. Não, porque o arrependimento sincero já está incluído também a decisão de se confessar. É como uma pessoa que compra um aparelho qualquer lá na loja e nem tem entrada, ou se tem entrada, uma pequena entrada, e você já pega o aparelho e já leva para casa. Mas por que você pega o aparelho, leva para casa e instala na sua casa? Porque na hora que você foi lá e comprou, e você assinou lá, você já estava se decidindo diante do proprietário que você ia pagar. Há uma dívida por pagar ainda. Tanto assim que, se por acaso você não paga, ele tem o direito de chegar lá e pegar o aparelho e devolver de volta para a loja dele. Gente, graças a Deus, quando nós nos arrependemos sinceramente, e portanto, já está incluso no arrependimento a decisão de me confessar, assim que eu puder. Eu não vou ser sem vergonha, não vou retardar não, mas eu vou me confessar. Nesse arrependimento sincero, o Senhor já me perdoa. Ele tem tanta vontade de nos perdoar, que já nos perdoa adiantado. Nos perdoa adiantado. Como eu já peguei a mercadoria, já levei para casa, eu já levo o perdão, só falta depois fazer o pagamento pela confissão. Deus, desculpe a expressão, é tão legal, Deus é tão legal com a gente, que Ele não aguenta ver a gente longe dEle, Ele não aguenta ver a gente em pecado, não aguenta, Ele quer perdoar. Na hora que a gente se arrependeu sinceramente, com a decisão de se confessar, Ele já perdoa. Você já está perdoado, você já está na graça de Deus, você já voltou à amizade de Deus. Repito, só não seja sem vergonha, ao contrário, porque o Senhor já me perdoou, já estou na graça dEle, eu vou correndo para me confessar. Padre, me dá absolvição. O resto já aconteceu, já me arrependi. Eu nem preciso contar uma longa história para o Senhor, não. O meu pecado foi esse, me dá absolvição, por amor de Deus. O Padre te dá absolvição completa. Você fez o pagamento está feito, bastou um pagamento só, não precisou não sei quantas prestações, carimbou, te devolveu o documento. Deus já aniquilou aquilo, já queimou aquilo, você já está de novo 0 quilômetros. Beleza, não é? É isso que dá paz, é isso que dá alegria. Se a gente vive sem paz, se a gente vive sem alegria, se a gente vive ofegante, desgastado, carregando a vida nas costas, é porque a gente não tinha se decidido. Mas hoje a gente se decidiu. Se decidiu ou não se decidiu? Se decidiu. Fique em pé e se decide de novo. E diga para o Senhor: já entendi, Senhor, e já me decidi. Ainda hoje eu vou fazer esse documento, eu vou assinar embaixo. Eu acabei com o pecado na minha vida. Eu não vou mais pecar. Não quero mais pecar. Aboli o pecado da minha vida. Por isso, Senhor, eu tive uma decisão.
muito concreta, muito prática. A cada dia eu vou dizer, até mesmo escrever numa folhinha, por hoje não. E eu entendo perfeitamente aquele tal pecado que é o meu fraco, onde o demônio sempre me pega, o meu calcanhar de Aquiles, aquele tal pecado. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Até que eu consiga eliminá-lo, Senhor. E eu vou eliminar. Pela tua graça. Eu vou eliminar. E se for preciso, lutar até o fim. A cada dia. Eu vou repetir. Até mesmo escrevendo. Por hoje não. E quando o Senhor me receber, de braços abertos, no céu, o Senhor vindo, ou pela morte, eu indo, quando nós nos encontrarmos, o Senhor vai levantar o dedo diante de mim, e com muito carinho, o Senhor vai dizer, por hoje não. Por hoje você não pecou. E porque você não pecou nos outros dias, venha, filho meu. Venha, filha minha. Venha para o abraço eterno. Do teu Salvador. Do teu Salvador. Eu vou te levar para o Pai. O meu Pai. O seu Pai. Eu vou te levar para a eternidade. Porque você se decidiu um dia. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Por hoje não vou mais pecar. Eu assino embaixo. Hoje eu vou fazer esse documento. E vou assinar. E eu levanto as minhas mãos, Senhor, e eu peço que agora o teu Espírito Santo venha e ele cele na mente e no coração desses meus irmãos essa decisão que eles fizeram. E que o teu Espírito Santo, Senhor, pela graça, conceda isso. Sim, recebereis uma força, a força do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que por esta força, Senhor, a força do Espírito Santo, essa decisão seja selada na vida deles. E se por acaso, Senhor, eles pecarem, como disse São João, eu te quero ler diante de ti, Senhor, como está na tua palavra: meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se acontece a alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, que é o justo. Sim, Jesus, porque eu tenho a ti como advogado que é o justo, eu vou me arrepender imediatamente, Senhor, e o meu arrependimento será também com a decisão de me confessar. E eu irei me confessar, Senhor, já com a certeza de estar na tua graça, na tua amizade. Sim, Senhor, que a força do Espírito Santo cele agora em cada um dos meus irmãos esta decisão. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos agora, irmãos, rezar essa oração de exorcismo, porque o Senhor quer libertar a nós, e o Senhor quer libertar cada um dos nossos. O Senhor quer libertar a nossa casa, a nossa família, de todo o peso do demônio. É uma oração de libertação que o próprio Papa Leão XIII fez questão de promulgar e dizer que nós, sacerdotes, a rezássemos muitas vezes, e que os leigos podiam rezar em caráter particular, portanto sozinhos, na sua casa, pelos membros da sua família, para sermos libertos de todo mal, porque o Papa Leão XIII recebeu essa revelação. Esse século seria o século do Espírito Santo, esses anos 900 que nós estamos, e quanto mais esses anos fossem caminhando para o final do século, mais o Senhor derramaria o seu Espírito Santo, seria o século do Espírito Santo. Mas por causa disso, o demônio viria com a revanche,
ele traria um revide, e então ele pegaria o pior do inferno para jogar sobre nós, sobre a igreja e sobre as nossas famílias. O pior do inferno viria sobre a igreja e sobre as nossas famílias. E infelizmente nós estamos constatando na prática isto. Por causa disso, nós vamos mais uma vez rezar essa oração de exorcismo. Diga comigo: guarda-me e protege-me, Senhor. Guarda-me e protege-me, Jesus. A mim e aos meus. A mim e aos meus. A minha família e aos meus bens. A minha família e aos meus Com bens. teu sangue precioso. Com teu sangue precioso. Que o demônio não possa me atingir. Que o demônio não possa me atingir. Nem a mim. Nem a mim. Nem a minha família. Nem a minha família. Nem os meus bens. Nem os meus bens. O lugar do demônio. O lugar do demônio. É ao pé da cruz. É ao pé da cruz. De nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. E em silêncio. E em silêncio. Ele não tem nenhuma autoridade. Ele não tem nenhuma autoridade de se manifestar. de se manifestar. Cala-te. Cala-te. Silencia-te. Silencia-te. Diante da cruz de Jesus. Diante da cruz de Jesus. Este é o teu lugar. Este é o teu lugar. Levanta a mão direita, usando a sua autoridade de filho de Deus. Nós te exorcizamos, quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a nossa humanidade perdida por teu ódio, Satanás se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, e assim edificou a sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que na sua humildade esmagou desde o primeiro instante da sua concepção imaculada a tua cabeça cheia de soberba. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas de Deus. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou tanto o mundo a ponto de entregar seu Filho unigênito, a fim de que quantos creiam nele, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja e de armar laços à sua liberdade. Cessa de fazer mal às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos bens, às nossas terras, às nossas plantações, às nossas criações, ao nosso trabalho, ao nosso lugar de trabalho. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens. Dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste das tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Abaixa-te, Satanás, sob a mão poderosa de Deus. Treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de Jesus, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Levanta as duas mãos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com vosso poder e guardar-nos incólumes de todo o laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dos embustes do demônio, Livrai-nos, Senhor. que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis guardar e defender e proteger as nossas casas, as nossas famílias e todos os nossos entes queridos, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis guardar os nossos bens, o nosso trabalho, que vos digneis guardar as nossas terras, nossas plantações, nossas criações, que vos guardeis, que vos digneis guardar-nos a nós e aos nossos, nós vos rogamos. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor na qual ardeste no momento solene no qual vos dáveis todo a nós na Eucaristia, humildemente vos suplicamos que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.